Chegamos agora no terceiro tópico da nossa lição de número 13. E nesse terceiro tópico vamos estudar acerca do respeito pelas autoridades seculares. No tópico anterior, ao nos referirmos aí às questões do compromisso, já trouxemos alguma coisa que vamos considerar nesse tópico também. Mas vamos explorar um pouquinho mais aqui. Primeira pergunta, irmão Luiz. Como devemos tratar a autoridade governamental e por quê? Nós devemos se sujeitar a elas, respeitar as autoridades, porque o texto fala que não há autoridade se não for dada por Deus. Então, se alguém está naquele posto, é porque Deus permitiu. Sim. Então, nós temos que se sujeitar a elas, respeitá-las. E também os textos falam aqui que quem deve ter terror das autoridades são os homens maus. Aquele que faz o que é correto, ele não tem que temer nada, né? Então, fala, não quer temer os governos, os líderes, os policiais, faz o bem. Você não tem o que temer, né? Exato. Então, aqui fala que, voltando ao assunto, que Deus permitiu que estão lá, Deus tira, Deus põe. Então, se estão ali, eles têm uma obra a fazer, Deus permitiu, e nós temos que estar sujeitos a eles, né? Exato. Muito bem, então Deus os estabeleceu, né? E por isso Deus permitiu, né, o levantamento desse governo, então nós precisamos estar submissos a eles. E de forma geral, em praticamente todos os contextos governamentais, mesmo nos contextos mais corruptos, mas de forma geral, é através desses governos ainda que se mantém uma certa ordem social. Exatamente. Porque se não houvesse, alguém fala, não, mas o governo no Brasil, ou o governo em tal lugar, eu não concordo, tal. Mas tira este governo e deixe sem governo, né? Eu não estou falando de um processo de substituição, eu estou falando de um processo de simplesmente tirar este governo. Que caos não seria, né? No trânsito, por exemplo, né? Imagina se não tivesse as leis do trânsito. Pois é. Que caos que seria. Talvez alguém fale, nossa, mas as multas são muito pesadas, nessa rodovia é só 80, podia ser 100, 120 e tal. Eu queria era correr, queria fazer isso, é um atraso, isso, aquela coisa. Mas, ou a cidade está cheia de radares, isso daí é só uma indústria de multa e tal. Mas tire os radares, tire as leis de trânsito e vê o caos que vai ficar. Exatamente. Então, mesmo no meio da injustiça que os governos desse mundo acabam praticando, ainda assim, Deus consegue operar, trazendo, né, uma organização, uma ordem, um contexto onde nos possibilita ainda viver neste mundo. Agora, pergunta B. O que todos os que exercem autoridade governamental devem fazer com essa responsabilidade? Então, aqueles que estão envolvidos com o governo, né? É um presidente, é um governador, um prefeito, é um deputado, enfim, é uma liderança política. O que eles deveriam compreender acerca da responsabilidade que têm? Bom, se eles tivessem realmente a consciência que eles estão ali porque Deus colocou eles, então eles fariam o que era correto, né? Deviam fazer o que é correto. Fariam boas leis, né? Mas mesmo assim, eles fazem o que é bom para o cidadão, né? Apesar de todo esse problema que enfrenta o ser humano, né? De modo geral, de quando está num poder de autoridade, ele usurpa aquela autoridade ali para fazer coisas que não estão na alçada dele, né? Mas mesmo assim, eles fazem boas leis, né? E estão ali para dirigir essa nação, seja lá o que for. E nós devemos respeitá-los e eles deveriam estar conscientes, né, dessa responsabilidade, que ali muitas vidas dependem deles, né? Muitas vidas estão ali sujeitas e dependendo do que eles decidem, tem resultados bons e ruins. Certo. Então, essa deveria ser a visão deles, né? Mas nem sempre alcança isso. Mesmo entre o povo de Deus no dia de Israel, a gente vê, né, quantos reis que foram colocados ali por Deus e acabaram fazendo coisas que não devia, né? Então, mesmo entre os conhecedores
que a gente pode esperar daqueles que não conhecem a Deus, né? Exato, exato. Muito bem. Então nós vemos esse é o ideal de Deus, né? Agora, pergunta C. Essa autoridade chega a alcançar a consciência de uma pessoa ou o relacionamento dela com Deus? Será que essa autoridade, um governo, ela pode em algum momento estabelecer leis, estabelecer ali alguma coisa que alcança ou viola a consciência de alguém que é temente a Deus? Podem sim. Inclusive, como eu falei, né, existem boas leis nesse país, né? Por exemplo, a nossa Constituição, no artigo 5º, parágrafo 6º, diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e da crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, existe uma lei, né? Não sabemos até quando que teremos essa liberdade toda, né? Mas mesmo assim, alguns detalhes, alguma coisa, alguns princípios que estão introduzidos, algumas leis, às vezes vem contra a nossa crença, a nossa fé, né? Então, eles podem sim atrapalhar nosso relacionamento, né? Sim. Até tentaram aí no tempo da pandemia, fechar as igrejas e tudo mais, e outras coisas mais. Mas a gente tem que estar muito bem atento, né? Para que a gente não viole a nossa consciência. Quando vier alguma coisa que está diferente do que está escrito da palavra de Deus, a gente diz, não, aí não. Não podemos permitir que eles venham a fazer com que a gente transgrida os nossos princípios. Então, qualquer coisa que for diferente, que for estabelecido diferente do assim diz o Senhor, nós precisamos fazer a escolha, né? Ao lado do Senhor. Exatamente. E nós precisamos entender que à medida que os tempos vão se findando da história deste mundo, à medida que a volta de Cristo vai se aproximando, as coisas vão se tornar cada vez piores, né? Existem pessoas que pensam assim, não, vai mudar de um governo para o outro, vai ficar pior e tal, enfim. Existe o contexto que pode trazer algumas questões ruins para a sociedade, mas a nossa preocupação não deve ser com isso, a nossa preocupação deve ser com a questão profética. Opa, Cristo está vindo. Estou eu preparado? Que às vezes nós nos preocupamos tanto ou podemos nos preocupar tanto com as políticas que são apresentadas, e estamos pouco preocupados com a nossa preparação. Perdemos tempo com debates relacionados a essas questões, as quais Deus disse que não nos compete, e não gastamos tempo para cumprir a missão que Deus nos deu, pregar o Evangelho, estudar a sua palavra, que a lição já falou aqui no primeiro tópico, tempo à oração. Eu tenho tempo para discutir se o governo é bom ou ruim, se eu concordo ou não concordo com o que está sendo feito. Mas eu não tenho tempo para estudar as Escrituras, não tenho tempo para oração, não tenho tempo para pregar o Evangelho. Isso é muito cansativo. E aí, como Deus julga uma atitude dessa? Né? Então, são coisas que devemos pensar, refletir, porque isso diz muito sobre onde está o nosso coração. Isso. Luzirley? Sim. Aqui que eu quero citar aqui de Lutero, né? Lutero enfrentou uma dificuldade muito grande e vieram com ameaças, né? Que ele devia respeitar isso ou aquilo. E ele foi bem taxativo. Ele diz, a não ser que eu seja convencido pelas palavras da Bíblia, ou por um raciocínio muito claro, a não ser que eu seja persuadido pelos versículos que citei, e que ele submeta minha consciência à palavra de Deus, eu não posso e não vou mudar minha posição. Então, o que ele aprendeu, o que ele leu na palavra de Deus, o que ele formou a sua consciência com base bíblica, ele disse, eu só posso mudar se vocês trouxerem uma prova bíblica também. Sim. Me convencerem, aí eu posso mudar. Então, não é ameaça, não é nada disso, perca de um emprego, perca de cargo, seja lá o que for, que nos pode fazer nós mudar de opinião. E aqui abaixo fala que a nossa consciência é a voz de Deus. Então, se nós desprezarmos a nossa consciência,
aquilo que nós compreendemos que é certo ou errado, a gente está rejeitando a voz de Deus. Isso. E daí conclui a frase, né? Resistindo a ela, o Espírito de Deus se entristece. E a orientação é, não entristeçais O Espírito Santo de Deus. Muito bem. Então, nesse terceiro tópico, consideramos acerca do respeito às autoridades seculares e percebemos que esse respeito é preciso acontecer, mas ele se limita ao ponto em que aquilo que é estabelecido pelas autoridades seculares agora começa a entrar em choque com a lei de Deus. Nesse ponto, aí nós deixamos o respeito das autoridades e seguimos apenas com o respeito à lei de Deus, né? Nesse ponto, nesse quesito, não é que alguém fala, não, o governo estabeleceu uma lei X, eu não concordo com ele, então não vou cumprir com nenhuma outra lei, nem mesmo as boas, né? Não é assim. Naquele ponto em que está em conflito com a lei de Deus é que nós permanecemos ao lado de Deus. Nos demais que estão de acordo, obviamente, seguimos, né?